Muito bem-vindos a mais um Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes e hoje o Papo Cabeça é sobre um assunto muito interessante e importante. A guarda consciente dos animais de estimação ou guarda responsável, podemos usar esse nome também. Para falar mais sobre isso, eu vou receber aqui, para compartilhar com vocês muito conhecimento, Luli Sarraf. Ela é fundadora da ONG Celebridade Vira-Lata. É vegana, trabalha pela causa dos animais há mais de 20 anos e há 14 anos ela fundou essa ONG, que faz um trabalho incrível e maravilhoso e, por sorte, consegui encontrar meu cachorrinho de estimação pelo trabalho dessa ONG e de pessoas que gostam dos animais. Luli, muito bem-vinda. Obrigada, doutor Fernando. Antes de mais nada, queria entender um pouquinho qual que é o seu trabalho e ação propriamente dita que a ONG desempenha nessa causa. Eu sempre costumo falar que tem a Luli pessoa física, que essa já perdeu a noção e faz tudo que pode, mas tem a Luli pessoa jurídica, que não é a Luli, é a Celebridade Vira-Lata. A Celebridade Vira-Lata, ela nasceu com uma vocação educacional, porque, assim, sempre pensando como que a gente age na causa do problema, né, e não só reparando o dano que foi feito. Educação sempre vai ser o conhecimento, sempre vai ser a chance que a gente tem de melhorar as coisas. E em relação ao que a gente faz com a renda que a gente conseguiu oferir, eu patrocino mutirões de castração. Castração é um benefício fundamental e vitalício para o animal que é atendido e também é muita responsabilidade em relação ao que a gente tem como causa animal e como sociedade também. Agora, Luli, qual que é a principal diferença que tem, o que você percebe no processo de adoção de um animal ou então no comércio de animais? A gente tem um problema muito... O princípio, né, da compra e venda, ela pertence ao mercado, ela não pertence às relações de afeto, e que é uma relação mais genuína que a gente tem com os nossos animais, é de membros da família. Tem gente que não tem, mas tem muita gente que tem. Então, e a maioria, mesmo quem compra ou quem adota, às vezes não percebe essa relação de comércio e como ela é equivocada e distante do que é a verdade que se vive nessa relação de afeto com os animais. Então, normalmente, a questão é, dentro do mercado que está sendo explorado, quem vende está vendendo um produto. Nem sempre quem compra sabe que está comprando um produto porque acha que está inserindo um membro na família. Agora, quem adota, mesmo que esteja adotando, pensando e considerando num patrimônio, num bem, vai passar por uma protetora, por um protetor de animais, que vai entrevistar e que vai conscientizar sobre essa questão que está incluindo um membro na família. Às vezes a pessoa que adotou, ela mesma resgatou esse animal, e se ela resgatou, ela vai ter o compromisso que protetores têm. Protetores de animais, quando resgatam um animal, têm um compromisso muito genuíno e íntimo de que a vida daquele animal vai ser boa dali para frente, mesmo que a gente disponibilize ele para adoção. Quem resgata seu próprio animal e que não tem isso como recorrente na sua vida, sente esse compromisso íntimo de meu animal agora eu resgatei, eu quero que ele seja feliz. Então, essa relação de comércio, ela é distante. Mesmo, ela não está falando que ela não possa acontecer, mas ela não... Tem um erro aí, né? Entregar um cheque por uma vida não faz sentido. Sim, eu entendo isso e acabo percebendo que muitas vezes a pessoa se engana, né, no propósito, porque não é um produto que ela está comprando. Não tem nada a ver. Acho que o pior, doutor Fernando, é quando a gente pensa assim, no caso de cães de raça, a pessoa começa a escolher, eu quero alguém para amar. Só que esse alguém para amar vai ter que ser 1,90 m e loiro, e o olho verde não, um verde meio castanho e moreno, e não precisa ter a barriga trincadinha, porque senão eu vou ficar muito nervosa, porque é muito bonito, então a pessoa começa a moldar como que esse alguém para amar deve caber na sua conveniência. Isso é feito com animais, com cães e com gatos, mas isso é feito até entre pais e filhos, e o cônjuge, os amigos, e as relações elas têm que ser um pouco mais espontâneas e fluídas, né? Então, assim, essa coisa de escolher o animal que vai caber dentro da sua conveniência é uma ilusão, porque não vai acontecer na prática, e também, assim, eticamente questionável, né? Agora, Luli, assim, a gente fala, né, ouve dizer, o melhor amigo do homem é o cachorro. E quando a gente vai ver a história disso, tem muito tempo atrás, que o cachorro acaba fazendo parte da sociedade e com um processo de urbanização e até de migração da população do interior para as grandes cidades, o cachorro ele figura aí como realmente um grande amigo do homem.
E atrás disso existe toda uma questão que até a própria ONG Celebridade Vira-Lata trabalha ativamente, que é a questão da castração. Então, explica pra gente um pouco sobre a castração. Todo animal deve ou deveria ser castrado, macho e fêmea, gato e cachorro? A gente acha assim, dentro da... Não é uma questão do que a gente acha, a gente entende que tem vários aspectos. Da questão da responsabilidade social. Então aqui eu trouxe o calendário para mostrar a pirâmide de projeção de natalidade. Um casal num período de 6 anos chega aqui já com 70 mil descendentes. 70 mil descendentes. O que acontece é assim, o casal ele vai ter uma ninhada ali de mais ou menos uns 6, 7 filhotes. 6 filhotes que sejam. Daqui 6 meses, esses filhotes estão prontos para procriar. E aí então o casal continua procriando e os filhotes procriam. E aí, os filhotes dos filhotes, dos filhotes dos filhotes, e os filhotes dos filhotes. Então, e todo mundo continuou, o primeiro também continuou procriando. O que acontece? Uma progressão geométrica composta. Por isso que essa projeção de natalidade ela é tão assustadora. Isso a gente vai falar na questão ambiental, na questão de saúde pública e na questão de causa animal de abandonados. Eu fui convencida a atuar, né, pela coletividade depois, acho que até o 4º, 5º ano aí de Celebridade Vira-Lata, eu castrava pelo benefício individual que é pro animal castrado. O que acontece? Os animais, o cachorro e o gato que estão na nossa casa, eles têm comida à vontade, água limpa, cuidados médicos veterinários, não estão sujeitos ao clima, né? Não lutam com matilhas rivais. Então eles têm uma expectativa de vida aí de 15 anos. Na natureza eles têm uma expectativa de vida de 2 anos e meio a 3 anos e meio. 100% vão sobreviver. Na natureza, 20% vão sobreviver. Esses hormônios sexuais, eles são muito ligados à sobrevivência. E aí, eles começam a se exceder, né, no corpo desse animal e vai ter distúrbios psicológicos, né, e distúrbios físicos, né. No caso, assim, machos, câncer de próstata e testículo. No caso do comportamento, agressividade, as fugas, um macho sente o cheiro da fêmea no cio num raio de 2 quilômetros. Será que foi isso que aconteceu com o Cook? Eu acho que tem grande chance, até pela idade dele, ele é jovem, então assim, ele é um cachorrinho jovem, se passou uma fêmea no cio, é claro que ele vai ter uma curiosidade, e pela carinha dele de safado, castração não é milagre, não é que você vai castrar e tipo, todos os problemas comportamentais dele vão desaparecer, mas ele não vai ter a pressão do hormônio sexual em cima dele. Então você começa a ter um comportamento mais adequado para dentro, é bom para você, é bom para ele e tipo, vai fluir. Nas fêmeas, câncer de ovário, útero e mama. Se essa castração for feita cedo, né? Assim, então, eu tenho uma vivência muito, como família aí de cachorreiros, eu tenho uma vivência particular que foi muito sensível ver o que é o envelhecer de um cachorro castrado e o envelhecer de um cachorro não castrado. Então, é um benefício individual para essa família e para esse cachorro, para essa cadela, para essa gata, para esse gato, e um benefício para a coletividade. Aqui a gente está falando de uma coisa que é consciência, né? Consciência social. Sim. A gente fala de zoonoses, né? A gente fala de muita coisa, né? E você sabe que quando a gente olha para a ótica da neurociência e também para a medicina, sabe? Hoje em dia tem programas incríveis, como por exemplo, cão-terapia. Então, no Hospital Infantil Sabará, por exemplo, de vez em quando aparecia ali um cachorrinho sob supervisão, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas também, trazendo alegria para as crianças. A gente sabe, né, que ajuda de fato. A criança que tem um cachorro, ela tem um desenvolvimento emocional favorecido, porque começa a treinar empatia, começa mais ou menos a ter uma responsabilidade com outro ser, o carinho, enfim, traz um monte de benefício para a saúde mental. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sabe? Sobre a sua visão de tantos anos lidando com a celebridade vira-lata e principalmente esse termo, né? A gente até escolheu aqui quando falamos, vamos bater um papo, mas vamos colocar o nome guarda. Não vamos colocar posse, sim. Né? Eu fiquei um pouco emocionada que você falou de como que eles fazem a gente feliz e como que, né? Então, assim, eu preciso de um tempinho agora só para pensar de novo sobre a guarda. Sim, mas é verdade assim, eu mesmo. fico emocionada, né? Porque eu fui salva pela minha cachorra vira-lata, né? Ela pôs o colo. E é muito louco, porque eu tenho a ONG há 14 anos. Há 14 anos eu tenho a oportunidade de contar essa história e eu continuo sempre me emocionando. Meu pai faleceu, eu era jovem, a Magnólia colocou
minha cachorra vira-lata colocou a cabeça no meu colo e eu sorri sinceramente para ela, né? Assim, isso foi 2 anos depois que meu pai morreu e eu fiquei muito agradecida, que eu falei, nossa, tem alguma coisa para mim e eu preciso fazer alguma coisa para retribuir a Magnólia. Então, assim, precisava fazer esses parênteses, porque acho que do ponto Quer dizer, de... isso é o coração de todo esse processo, né? É esse momento, é um momento de realidade, Sim. né? Que, assim, a morte faz parte da vida, eu não acho que foi uma tragédia. Claro, é atípico você perder o pai aos 21 anos, Sim. e todos os problemas que se desencadearam na minha vida por conta dessa ausência, mas a questão é, isso faz parte da vida. E eu estava muito assustada com o que significava. Quando a Magnólia me acolheu de um jeito que nada parecia possível de me acolher. Emocionalmente, né? Eu quis agradecer. E agradecer ela, para mim, ela era vira-lata. Muita gente, eu tenho 47 anos, muita gente perguntava por que eu tinha um cachorro vira-lata se a minha família tinha condições econômicas de comprar um cachorro. Isso sempre me ofendeu a minha relação com a Magnólia. Então, eu quis agradecer a Magnólia, incluindo os vira-latas socialmente. Essa foi a minha movimentação. Sim. E acho que assim, isso do ponto de vista da neurociência deve ser alguma coisa muito importante, porque sim, eu fiquei de pé e eu não caí mais. Não é que eu não caí, aprendi a cair e levantar. Levantar, resiliência, né? Sim. Então, assim, agora falando sobre que você tinha... Essa questão da guarda e da posse. A guarda e a posse. Ninguém é de ninguém. Essa que é a verdade. Então a gente tem relações... Minha mãe fala, né? Os cachorros são de Deus. São. As pessoas também. Sim. Então, assim, a relação de pertencimento, ela é equivocada. Quando a gente pensa na posse, você é meu, eu faço de você o que você quiser. O que eu quiser. Quando a gente pensa entende o que é a guarda, eu devo cuidados a você. Então você vai ser o tutor dos seus pais em algum momento, quando eles estiverem em idade avançada, você vai ser o tutor de alguém que está incapacitado por algum motivo, você é tutor dos seus filhos até os 18 anos. E você é o tutor do seu animal por toda a vida dele. Ele depende de você e você deve a ele uma relação de respeito e cuidados, e não de exploração. A posse... você é meu, eu te descarto, ou eu não cuido de você, eu mando em você, e assim, é uma relação que ela é bem ilusão, ela pode dar uma sensação de poder para quem exerce essa posse em cima da outra vida, seja o cachorro, seja as pessoas, mas ela nunca vai ser satisfatória e nem consistente. Então, assim, a gente tem isso e tem a questão da lei. Existe uma lei federal que diz que todos os animais são tutela do Estado. Isso significa que o Estado, ele transfere a tutela para você temporariamente e se você não honrar essa tutela, você perde a guarda desse animal. Né? E isso é assim que a gente consegue fazer resgate. É interessante você falar isso, porque a gente nem imagina que exista, quem não mexe tão a fundo, né? Que exista, por exemplo, uma lei que faça essa... É a Lei 9.605 da Constituição Federal. Ô Luli, fala pra gente aqui, antes da gente encerrar esse papo incrível, um pouquinho sobre a questão dos maus tratos. Então, a questão dos maus tratos, assim, é uma coisa que eu sempre digo. A causa animal não é maus tratos. Maus tratos são ocorrências policiais. A causa animal, ela é bom relacionamento com os animais, ela tem 3 pilares que, se a gente for falar de pets, se a gente for falar ainda dos outros temas de silvestres, de exóticos, de aquáticos, a gente vai, nos ditos de produção, a gente vai para uma amplitude, uma discussão infinita. Mas a causa animal domésticos, cães e gatos, e a gente vai falar em 3 pilares, que é guarda responsável, adoção e castração. Maus tratos são ocorrências policiais e que as pessoas parecem ter desenvolvido um fetiche por gostar de assistir séries onde super-heróis vão lá e desmascaram e batem e oprimem essa pessoa que cometeu maus tratos, e isso não tem a ver com a prevenção de casos de maus tratos que a gente quer. Maus tratos é crime, a gente enxerga como crime, e aí é a mesma coisa que você, se você cultua tanto esses casos de maus tratos, é a mesma coisa que você falar, não, eu estou combatendo os assassinatos, os assaltos, os estupros, vendo vídeos de assassinatos, assaltos e estupros. Isso não faz sentido. Infelizmente, a nossa sociedade tem celebrado muito esse tipo de episódio que é lamentável, que é triste, que a gente tem que combater e tem que erradicar, em audiência. Uma pena que as pessoas tenham escolhido tanto premiar com a sua audiência isso. Espero que isso seja uma onda que passe. Ô Luli, e para a gente ajudar a ONG Celebridade Vira-Lata? O que a gente pode... Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar público aqui a minha gratidão a você, a ONG,
Nós temos um amigo em comum, o Alexandre Assad. Meu amigo do colégio. Enfim, e a gente fica muito feliz de entender. Eu descobri uma palavra nova que eu não sabia que eu era. É cachorreiro que chama, né? Desde criança eu gosto. E eu tenho certeza que você que está assistindo a gente aqui se identifica também. Mas como a gente pode fazer para ajudar ainda mais a causa, Luri? Eu acho que assim, a Celebridade Vira-Lata, todo ano a gente lança calendários, tem de mesa, de parede, a renda a gente investe em... Então, o calendário já é um produto que é educacional, então assim, compra o calendário para presentear, porque você está espalhando aí espalhando a palavra, né? E, então assim, comprar os calendários da Celebridade Vira-Lata, pode ser um doador mensal, mas o mais importante para ajudar a causa animal de verdade é se intere, né? Então, conversar com a gente, tem diversas ONGs sérias, adote, nunca compre e conte para os seus amigos o que você está aprendendo sobre a causa animal. Acho que essa é a maneira mais, assim, agradecer o seu cachorro. Você pode ter comprado o seu Shih Tzu, você foi entendendo essa relação que ela não tinha a ver com compra, agradeça seu Shih Tzu por ele te fazer feliz, contando sobre adoção, castração e sendo um bom tutor para ele. Agora, eu estou me estendendo aqui, né? Eu estou falando assim, vai acabar, mas eu prometo para você que essa última pergunta que eu vou fazer para você. Por que todo cachorro, quando está feliz, abana o rabo? Ai, gente, eu não sei, acho que é para fazer a gente feliz. Acho que Deus colocou esse chip neles para a gente se derreter. Como isso resolve os problemas, né? É incrível, né? Gente, é lindo demais. Eu também acho isso lindo. Eles abanam, realmente existe um jeito de abanar que ele tá bravo. Mas é um jeito que ele vai abanar de um outro jeito, retinho. E quando a gente começa a observar eles, a gente sempre percebe, mesmo que seja um cachorro que a gente nunca viu na vida. Eles abanam porque vai na espinha dorsal a felicidade dele. Eu acho que se a gente tivesse um rabo, a gente teria a mesma reação aí deles também. Agora é o máximo, né? E põe a orelhinha pra trás e faz aquela cara de bonzinho. Ai, gente, é muita endorfina que sai na minha cabeça. É bom demais. Luli, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pela ONG. Obrigada. E olha só, escreva seu comentário aqui, sua dúvida, sua questão. A gente vai deixar disponível aqui todas as formas de você ter contato com a ONG. A gente vai ler os comentários e responder para vocês. Doutor Fernando, eu quero agradecer, assim, muito, muito bom. Toda vez que a gente tem um espaço que não é um ambiente onde se fala de pets e a gente pode falar, a gente abre tantas outras possibilidades. Então, olha, muito obrigada de coração. Sua atitude aí foi excelente, viu? Assim, para que a gente possa continuar o trabalho. Em última análise, a fuga do Cu que promoveu tudo isso aqui. Sim. Obrigado, Luri. Obrigada. Pessoal, até a próxima. Tchau.